Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Vou fazer uma live aqui, eu estou operado, operei sexta-feira, cataratas. Catarata, eu sempre falo cataratas, mas é catarata. E estou indo mais ou menos, eu ainda não enxergo com esse olho. Mas Deus é bom, foi tudo um sucesso e vamos aí de vento em popa, sabendo que Deus está conosco para nos ajudar, para nos dar a vitória de uma forma toda especial. Vamos falar sobre o juízo pertence a Deus. Humildade e misericórdia é a medida com que tratamos os outros. Estejam ligadinhos aí, compartilhem com outras pessoas, que outras pessoas possam também desfrutar dessa live de uma forma maravilhosa. Ok? O texto base é o seguinte, é este. Epístola aos Romanos 14, versículo 4. Vamos ler aqui. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. A medida com que medirdes, vos medirão também. Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo 2. Com esse olho eu não vejo nada. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Entre os ensinamentos mais profundos de Jesus Cristo, está o princípio da reciprocidade espiritual. Em outras palavras, a forma como tratamos as pessoas frequentemente retorna para nós. A medida mencionada por Cristo não se refere apenas a bens materiais, mas também ao amor, à misericórdia, ao perdão, à generosidade e ao julgamento. Esse princípio revela que Deus observa não apenas as nossas ações externas, mas também as intenções do coração. Vejamos aqui o contexto do ensinamento de Jesus. No Sermão do Monte, que é o famoso Sermão da Montanha, Jesus adverte seus discípulos contra o hábito de julgar os outros de forma severa. Muitas pessoas enxergam facilmente os erros alheios, mas ignoram suas próprias falhas. Cristo ensina que aquele que julga deve ser primeiro a examinar a si mesmo. O problema não é discernir entre o certo e o errado, mas condenar os outros com arrogância e a falta de misericórdia. Vejamos aqui o significado da medida. Nos tempos bíblicos, comerciantes utilizavam recipientes para medir cereais, azeite e outros produtos. Jesus, ele utiliza essa imagem para ensinar que a mesma medida que usamos para com os outros será usada conosco. Se usamos misericórdia, receberemos misericórdia. Se usamos o perdão, receberemos perdão. Compaixão, receberemos compaixão. Amor, receberemos amor. Julgamento severo, colheremos julgamento severo. A lei da semeadura e da colheita. Esse princípio aparece em toda a Escritura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que plantamos em nossos relacionamentos, palavras e atitudes, tende a produzir frutos semelhantes. Quem semeia bondade, colhe amizade. Quem semeia ódio, colhe conflitos. Quem semeia perdão, colhe restauração. Deus mede diferentemente dos homens.
Sejam bem-vindos todos vocês que estão aí, ok? Que Deus abençoe a todos, compartilhem com outras pessoas. Deus mede diferentemente dos homens. Enquanto os homens observam a aparência, Deus observa o coração. Muitas vezes, uma pessoa realiza boas obras apenas para receber reconhecimento, mas Deus avalia as intenções. A medida divina não é baseada apenas no que fazemos, mas também no motivo pelo qual fazemos. A medida do perdão. Jesus ensinou que devemos perdoar para sermos perdoados. Quando guardamos ressentimentos, nós criamos barreiras espirituais. O perdão não significa concordar com o erro, mas libertar-se da prisão da amargura. A pessoa misericordiosa, ela experimenta a misericórdia de Deus de maneira mais profunda. Vejamos aqui a medida da generosidade. Em Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 38, Jesus declarou: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. A generosidade abre portas para bênçãos. Não se trata de uma forma financeira, mas de um princípio espiritual que alcança todas as áreas da nossa vida. Quem compartilha amor, recebe amor. Quem compartilha ajuda, recebe ajuda. Quem compartilha bondade, recebe bondade. Exemplos bíblicos nós temos Davi e Saul. Embora Saul perseguisse Davi, este recusou-se a retribuir o mal com o mal. Davi escolheu misericórdia e posteriormente recebeu o favor e exaltação de Deus. Para aqueles que estão entrando aí, esse meu olho eu estou com ele assim porque eu estou operado, ok? De catarata, operei sexta-feira e graças a Deus eu estou indo bem. Só que eu não enxergo nada ainda, tá? José do Egito. José foi vendido pelos irmãos, mas quando teve a oportunidade de vingança, escolheu o perdão. A medida que usou para seus irmãos foi a misericórdia. O bom samaritano. A parábola do bom samaritano mostra alguém que decidiu agir com compaixão em vez de indiferença. Sua medida foi a bondade. Aplicações para os dias atuais. Pergunte-se a si mesmo: como tenho tratado minha família? Como tenho tratado meus irmãos na fé? Como reajo quando sou ofendido? Tenho sido misericordioso? Tenho julgado as pessoas sem conhecer toda a verdade? A resposta a essas perguntas revela qual medida nós estamos utilizando. A maior medida é o amor. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando aí, ok? Compartilhem com outras pessoas. A maior medida é o amor. O amor é a medida suprema do reino de Deus. Jesus demonstrou isso ao entregar sua vida pela humanidade. Jesus não entregou a vida apenas para um grupo de pessoas, mas pela humanidade. Quando escolhemos amar, perdoar e servir, estamos usando a medida que mais se aproxima do coração de Deus. Os ensinamentos de Jesus sobre a medida é um convite a uma reflexão e à transformação. Aquilo que distribuímos aos outros retorna para nós de alguma forma. Quem vive julgando será julgado. Quem vive perdoando será perdoado. Quem vive amando experimenta mais amor. Portanto, antes de medir os outros, examine a medida que você está usando. Que nossa medida seja sempre da graça e da misericórdia, do perdão e do amor de Cristo. Mateus 7,2 diz: porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E a medida que você usa para os outros revela o tamanho da graça que você compreendeu o amor de Deus. Lembre-se de uma coisa: o juízo pertence a Deus.
Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Uma das maiores dificuldades do ser humano é desejar fazer justiça com as suas próprias mãos. Quando somos feridos, injustiçados ou perseguidos, nossa tendência natural é querer retribuir na mesma moeda. Entretanto, a palavra de Deus ensina que o juízo definitivo pertence ao Senhor. Deus é o único juiz perfeito, porque conhece os fatos, conhece as intenções, os pensamentos e os segredos do coração humano, não é verdade? Somente Deus é o juízo perfeito. Os homens julgam pela aparência, mas Deus conhece toda a verdade. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo 7. Muitas vezes nós julgamos sem conhecer todos os fatos, porém Deus vê aquilo que ninguém mais consegue enxergar. Você pode compreender isso? Jesus advertiu contra o julgamento condenatório. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7 e o versículo 1. Jesus não proibiu o discernimento espiritual, mas condenou a atitude de se colocar no lugar de Deus para condenar as pessoas. O cristão deve avaliar comportamentos à luz das Escrituras, mas nunca assumir a posição de juízo supremo. Sabe por quê? Porque Deus julga com justiça. Os julgamentos humanos são frequentemente influenciados por emoções, referências pessoais, por aparências, preconceitos, informações incompletas. Deus julga com absoluta justiça, porque seu conhecimento é perfeito. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Livro de Isaías, capítulo 30 e o versículo 18. A vingança não pertence ao homem. Bem-vindo todos vocês que estão entrando aí. Não dá para ler os nomes, tá? Eu estou operado aqui de catarata e não dá para ler realmente o nome. Eu estou vendo mais ou menos só com o olho. A vingança não pertence ao homem. Quando alguém nos faz mal, Deus nos chama a entregar a causa em suas mãos. Não vos vingueis a vós mesmos. Epístola aos Romanos, capítulo 12, o versículo 19. A vingança humana costuma produzir mais sofrimento, enquanto a justiça divina é perfeita e imparcial. Vejamos aqui o exemplo de Jesus. Mesmo sendo inocente, Jesus foi rejeitado, humilhado e crucificado. Contudo, não respondeu com ódio nem vingança. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 14. Jesus, ele confiou seu julgamento ao Pai e nos deixou o exemplo da misericórdia. O julgamento final pertence a Deus. A Bíblia ensina que chegará o dia em que todos comparecerão diante do tribunal divino, porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nesse dia não haverá erros, injustiça ou favorecimentos. O juiz será santo, justo e verdadeiro. Aplicações práticas. Evite condenar pessoas precipitadamente. Ore por aqueles que o ferem. Confie a Deus suas causas e injustiças. Pratique o perdão. Lembre-se de que Deus conhece toda a verdade e conhece todas as pessoas. O juízo pertence a Deus porque somente Ele possui o pleno conhecimento perfeito e justiça absoluta. Quando entregamos nossas causas ao Senhor, demonstramos fé em sua soberania e em seu caráter justo. O cristão não é chamado para ser juiz dos corações, mas testemunha da graça, da verdade e do amor de Deus. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir.
Epístola de Tiago, capítulo 4, e o versículo 12. Quando deixamos o julgamento nas mãos de Deus, encontramos paz, porque sabemos que o juiz de toda a terra fará justiça perfeita. Não podemos julgar ninguém, porque todos estamos no mesmo barco. Todos estamos na mesma situação, portanto, não podemos julgar as pessoas. Não dá para ler aqui com óculos escuros. Então, queridos, o que nós precisamos aprender é aprender com Jesus, aprender com a palavra do Senhor, aprender com a palavra de Deus. Não podemos julgar ninguém porque todos estamos na mesma situação. Uma das grandes verdades ensinadas por Jesus é que nenhum ser humano possui perfeição suficiente para se colocar acima dos outros. Todos somos falhos, todos necessitamos da graça de Deus e todos estamos sujeitos às mesmas limitações humanas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 3, e o versículo 23. Quando compreendemos essa realidade, abandonamos a postura de condenação e passamos a agir com humildade e misericórdia. Todos estamos na mesma situação, independentemente da posição social, da religião, do conhecimento ou autoridade. Todos dependemos da graça divina, todos dependemos de Deus. Ninguém pode dizer, eu nunca errei, eu sou melhor que os outros, eu não preciso da misericórdia de Deus. Infelizmente, existem pessoas que arrotam santidade. Existem pessoas que só porque vestem um paletó e uma gravata, fica condenando aquele que veste uma bermuda. Me entenderam? Aos olhos de Deus, todos necessitam de perdão, arrependimento e transformação. O ensino de Jesus é muito claro. Ele declarou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João capítulo 8, e o versículo 7. Ao ouvirem essas palavras, os acusadores foram embora um por um, quando reconheceram que também eram pecadores. Jesus mostrou que é fácil enxergar os erros dos outros, mas difícil reconhecer os próprios. Julgar é esquecer da própria condição. Quando julgamos e condenamos alguém, muitas vezes esquecemos que também estamos em processo de aprendizado, em processo de crescimento e transformação. A Bíblia ensina, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu próprio olho? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Além de apontar falhas nos outros, devemos examinar nosso próprio coração. Compreenderam? Estão gostando aí desta palavra? Coloque aí coraçõezinhos. Misericórdia em vez de condenação. Se todos estamos no mesmo barco, devemos ajudar uns aos outros e não afundar quem está lutando para permanecer em pé. O papel do cristão não é condenar, mas é amar, é ajudar, exortar com sabedoria, é orar, é restaurar os que caíram. Não podemos ocupar o lugar de Deus. E muitas pessoas, elas querem estar no lugar de Deus. O juízo perfeito pertence ao Senhor. Nossa missão é viver com humildade, reconhecendo que todos dependemos da mesma graça. Todos estamos no mesmo barco, pecadores, necessitados da misericórdia divina. Por isso, em vez de pedras, devemos oferecer amor, em vez de condenação, compaixão, em vez de julgamento, oração. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o versículo 36. Aqui eu tenho uma frase para reflexão. Quem entende a própria necessidade da graça de Deus, aprende a tratar os outros com misericórdia. O homem julga pela aparência e Deus julga retamente.
Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16. Uma das maiores limitações humanas é julgar pela aparência. Frequentemente nós formamos opiniões sobre a pessoa com base em sua aparência, na sua condição social, no seu passado, na sua cultura ou comportamento exterior. Deus, porém, não julga dessa maneira. Enquanto os olhos humanos enxergam apenas o que está diante deles, Deus conhece os pensamentos, as intenções e os segredos mais profundos do coração. O homem julga pela aparência. Muitas vezes, as pessoas são avaliadas por sua aparência física, sua condição financeira, seu nível de instrução, sua posição social, sua fama ou influência. E esses julgamentos costumam ser superficiais e frequentemente injustos. Os líderes de Israel, quando cometeram esse erro, os líderes de Israel quase cometeram esse erro ao escolher um novo rei. Quando viram Eliabe, impressionaram-se com a sua aparência, mas Deus o rejeitou, escolhendo Davi, um simples pastor de ovelhas. Lembre-se, Deus julga retamente. Deus não se deixa impressionar pelas aparências. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Jeremias capítulo 10. E o julgamento deve ser divino. O julgamento divino é perfeito, porque Deus conhece as intenções, os pensamentos, os motivos, as lutas internas, a sinceridade do coração. Por isso, o seu juízo é justo e verdadeiro. Jesus também ensinou isso. Ele declarou: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Evangelho de João capítulo 7, e o versículo 24. Jesus ensinou que a aparência pode enganar, mas a verdadeira justiça busca compreender a realidade de forma correta e misericordiosa. Vejamos aqui uma lição de humildade. Quando entendemos que somente Deus conhece completamente uma pessoa, tornamo-nos mais humildes ao lidar com os outros. Em vez de condenar, aprendemos a ouvir mais, julgar menos, amar mais, demonstrar misericórdia e confiar o juízo final a Deus. O homem vê apenas a aparência, mas Deus, ele vê o interior. O homem pode se enganar, mas Deus jamais erra em seus julgamentos. Por isso, nós devemos evitar julgamentos precipitados e lembrar que somente o Senhor conhece toda a verdade. Livro de Salmos, capítulo 137, justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. As aparências podem enganar os homens, mas jamais enganam a Deus. Ele vê o coração. Quem és tu que julgas o servo alheio? Quem somos nós, né? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Epístola aos Romanos, capítulo 14 e o versículo 4. E nessa passagem, o apóstolo Paulo ele chama a atenção para uma verdade super fundamental. Cada pessoa pertence a Deus e prestará contas diretamente a Ele. Muitas vezes, assumimos uma posição que não nos pertence, julgando, condenando, desprezando outras pessoas, quando somente Deus tem autoridade para julgar perfeitamente. A pergunta de Paulo continua ecoando através dos séculos. Quem és tu que julgas o servo alheio? O servo pertence ao seu senhor. Um empregado responde ao seu patrão, não aos demais empregados. Da mesma forma, os servos de Deus pertencem ao Senhor. Isso não significa que não possamos aconselhar, exortar ou ensinar, mas significa que não temos autoridade para condenar ou determinar o valor espiritual de alguém. Por quê? Somente Deus conhece completamente o nosso coração.
as nossas intenções, as nossas lutas interiores, as nossas fraquezas, o processo de crescimento de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um processo, e Deus conhece o processo de cada um. Todos prestaremos contas a Deus. Poucos versículos depois, Paulo declara: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 14, o versículo 12. Observe aqui que a Bíblia não diz que prestaremos conta da vida dos outros, mas da nossa própria vida. Antes de analisar os erros dos outros, devemos examinar o nosso próprio coração. E muitas pessoas, elas são talentosas, né, em julgar os outros pela aparência, pela sua rede social, porque usa uma bermuda, porque usa uma camiseta, porque posta determinada foto. E as pessoas já vão e criticam, já vão e aplicam ali uma sentença, né? E Jesus ensinou: não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Cristo não aprovava a hipocrisia daqueles que enxergavam os defeitos alheios, enquanto ignoravam suas próprias falhas. O discípulo de Jesus deve ser conhecido mais pela misericórdia do que pela condenação. O homem vê a aparência. Observe que eu estou repetindo sempre esta frase. Muitas vezes julgamos com base naquilo que nós vemos. Mas Deus declarou: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Samuel capítulo 16 e o versículo 7. Aquilo que parece fraqueza para nós pode ser uma pessoa em processo de restauração diante de Deus. Então nós não podemos ocupar o lugar de Deus, gente. Vamos ter cuidado, né? A pergunta de Paulo é um chamado à humildade. Quem és tu que julgas o servalio? Não somos senhores de ninguém. Todos estamos debaixo da graça de Deus e todos necessitamos da sua misericórdia. Nosso papel não é condenar, mas amar, orientar, ajudar e orar. O juízo pertence ao Senhor. Quando entendemos que somos servos da mesma graça, trocamos o julgamento pela misericórdia e a condenação pelo amor. Para aqueles que entraram agora, eu estou operado aqui de catarata para sexta-feira. Ainda não enxergo, ainda há muita nuvem, está muito embaçado, ok? Então, gente, o que é que nós precisamos? Nós precisamos aprender com a palavra de Deus. Deixar que cada um siga o seu próprio caminho, siga a sua própria vida. Deus trabalha na vida de cada pessoa de forma diferente e nós não entendemos qual o processo aquela pessoa está passando e as pessoas julgam na realidade. Mas eu trouxe esta live aqui nesta tarde. Eu já fiz algumas lives dentro deste assunto, mas quanto mais nós falamos, nós ensinamos, nós pregamos, nós precisamos aprender com Jesus. Ele não condena, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. E não é o fato de você usar um brinco, um bigode, ou pintar o cabelo como eu pintei o meu cabelo, ou postar uma foto da maneira como você queira postar, que as pessoas vão te medir, ok? Como se elas não tivessem pecado, como se elas fossem santinhas e fossem perfeitas. Justo somente o Senhor. Amém? Portanto, queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude. Continuem aí orando pela minha recuperação. Eu fui operado com sedação, ok? Estava muito apreensivo, mas o Senhor, graças a Deus, estendeu as suas mãos. E é claro que não enxergar bem, ver uma nuvem e tal, ver tudo embaçado é normal. O médico falou de 5 a 7 dias e isso aí vai melhorando. Um beijo, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que a graça e que o amor de Deus alcance os vossos corações e orem por mim, que eu oro por vocês. Se observarem algum defeito em minha pessoa, apenas orem e peçam a Deus ajuda, né? Um grande beijo, um grande abraço.